Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre um problema que afeta muitas mulheres, que as tiram então do trabalho, né? Do ambiente ali do serviço, porque é uma coisa que incomoda, é a chamada endometriose. Quem vai explicar tudo para nós sobre este tema é o Dr. Patrick Beleles, que é médico ginecologista. E você não saia daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, o Consulta ao Doutor já está no ar hoje para falar sobre endometriose. Todos os dias eu recebo muitos pedidos aqui para que a gente fale sobre este problema e a gente tem falado bastante sobre isso. Ainda quando o tema não é propriamente dito aí a endometriose, a gente traz um ginecologista, já acaba respondendo algumas perguntas, tamanha procura que você tem pelo tema, né? A gente sabe que é possível encontrar muitas coisas na internet, mas tantas coisas não são confiáveis, né, nas redes sociais, a gente não sabe se a fonte é segura, então a gente traz especialista aqui de excelência para esclarecer as nossas dúvidas sobre o tema. Hoje eu converso com o Dr. Patrick Beleles, ele é médico ginecologista. Doutor, obrigada por ter vindo, é um prazer te receber aqui. Prazer o meu, Denise, tudo bom? Tudo jóia. Eu disse que eu recebo muitas mensagens, pessoas pedindo para que a gente fale sobre endometriose. É possível encontrar tanta coisa na internet, mas é tão complicado saber se é fonte segura ou não, né? Tem muitos fóruns na internet, cada um escreve o que quiser ali sobre o problema, tem receitinha caseira, tantas coisas que hoje a gente sabe que nós não devemos seguir, tanta coisa que a gente sabe que é preciso procurar um especialista, é preciso ter o diagnóstico do problema, né? Tantas pessoas dizendo que tem endometriose e nunca foram ao médico. Então, primeira coisa, eu acho assim, a gente tem que procurar sites de confiança para poder procurar, né? Para poder ter informações adequadas, tudo. E é legal que hoje a gente tem um site muito bom, que é da Sociedade Brasileira de Endometriose. Então, que é um site oficial de uma sociedade oficial. Ótimo. E é muito fácil de achar. E lá a gente tem uma área tanto para leigos, para pacientes, quanto para médicos. Então, é só colocar Sociedade Brasileira de Endometriose. Exatamente, Associação Brasileira de Endometriose. Associação Brasileira de Endometriose. Vai lá na internet que você vai descobrir esse site. E tem a parte para o leigo, porque às vezes também eu procuro artigos. Às vezes eu leio artigos, e são coisas tão complicadas, porque eu não sou da área médica, eu sou jornalista, né? Eu gostaria de algo mais, uma traduçãozinha ali do que seria o conversar com o paciente e não falar com o médico, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, a gente criou o site, eu faço parte da diretoria da sociedade, Legal. Então a gente criou o site justamente tentando ver isso. Uma parte voltada para médicos, uma parte voltada para leigos. Ótimo. E eu também tentei fazer no meu site mais ou menos algo parecido para tentar tornar uma linguagem mais fácil do paciente entender o que acontece. Que é o Fórmula Ideal? O Fórmula Ideal do pessoal da assessoria. O do meu site é o Tratamento Endometriose. Tratamento Endometriose.com.br. Acesse o site tratamentoendometriose.com.br, mas não perde a oportunidade de ficar ligadinho aqui não, porque tem tanta coisa pra gente conversar hoje sobre essa... É uma doença, endometriose? É uma doença, sem dúvida nenhuma. Que afeta tantas mulheres, doutor. E eu falei, né? Tira as mulheres do mercado de trabalho. Sem dúvida. A gente estima que no mundo a gente tenha mais de 100 milhões de mulheres acometidas pela endometriose. No Brasil, em torno de 7 milhões. A gente fala que em torno de 20% das mulheres em idade reprodutiva. E existe um estudo americano, inclusive, mostrando que é a principal doença ginecológica que tira a mulher do trabalho, que deixa ela em casa ou tira ela da escola também. Sim, as adolescentes. Em idade escolar, sim. Eu não vivo essa situação, nunca sofri com essas dores, mesmo na época pré-menstrual, né? Não tenho dores, máxima vontade a mais de comer um chocolatinho. Mas assim, eu observo mulheres, passam mal, têm enjoos, não conseguem trabalhar, se ausentam, é um dia não.
Sim. No mês, às vezes a semana inteira você fica ausente do trabalho. É uma situação bem complicada. Para a gente saber, isso acontece só no Brasil, acontece no mundo inteiro, como é que está aí a endometriose pelo mundo? Na verdade, não existe diferença com relação à raça, né? Seja branco, negro, amarelo, pardo, enfim, o que seja, a distribuição é igual. Então, a gente tem estudos da Ásia, a gente tem estudos da Europa, dos Estados Unidos, brasileiros, que mostram que é uma prevalência realmente igual entre as raças. Então, não temos essa diferença. E a gente sabe que é uma doença que acomete, que atrapalha a vida da mulher, a qualidade de vida da mulher, desde a adolescência até o fim da idade reprodutiva, de um modo geral. Então, na verdade, assim, a criação da sociedade aqui no Brasil foi justamente com o intuito de conscientizar de que cólica não é normal. Né? Existe quase que normal passar de geração para geração, a avó fala para a mãe, que fala para a filha, ou os médicos falam, né? Meio que uma tradição, falar, cólica é normal, filha, eu tive, sua avó teve, né? É normal, você vai ficar uns dias piores. Tudo bem, eventualmente uma cólica leve, que não te tira do trabalho, uma cólica leve que com um analgésico simples passe. Enfim, essa cólica pode sim ser normal e você não ter nenhuma outra doença, nenhum problema. Você pode não ter, não só endometriose, existem várias outras doenças que podem causar dor. Mas quando a gente percebe que a paciente, que aquela mulher sente muita dor, que ela não consegue ir na escola, que ela não consegue trabalhar, a gente precisa investigar. Não é normal. Adorei o que você falou, que é passado mesmo de geração para geração. Infelizmente, eu fico com o coração partido quando eu escuto que médicos disseram que a pessoa tem que aguentar isso. E não é só com cólica, endometriose, essas questões de mulher, não. Né? Hoje tem médico especialista em dor, que é para tentar aliviar a dor das pessoas, né? Sem dúvida nenhuma. E a endometriose é uma doença que mostra que a gente não trabalha sozinho. Perfeito. O ginecologista normalmente é o médico que recebe essa paciente. Mas eu não trabalho sozinho. É uma doença de tratamento multidisciplinar. Eu vou usar psicólogo, eu vou usar fisioterapeuta, eu vou usar especialista em dor, eu posso usar um urologista, eu posso usar um coloproctologista. Então, é uma doença de tratamento multidisciplinar. A gente vai precisar de vários especialistas juntos para pensar em como tratar daquela mulher. Perfeito. Adorei isso, que é para desmistificar mesmo, né? Sentir cólica normal, pode ser muito comum, mas sim, poderia não sentir, né? Agora, buscar esse tratamento, é muito difícil chegar a esse diagnóstico, doutor. Fico pensando que exatamente porque de geração para geração falou-se que é normal sentir essa dor, o que é a dor? Como é que a gente classifica essa dor? Cada um sente de um jeito diferente, né? Exatamente. Tem um trabalho brasileiro, multicêntrico, que é bem interessante, que ele é muito citado no mundo inteiro em outros trabalhos, mostrando que o tempo entre o início dos sintomas daquela paciente até o real diagnóstico da endometriose é em torno de 7 anos. Então, acho que é bastante tempo, né? 7 anos de sofrimento, 7 anos... Ninguém merece. Acho que é bem importante a gente levantar essa bandeira. Agora, quem vai receber essa paciente é o ginecologista. De um modo geral, sim. De um modo geral, o ginecologista. Agora, é difícil, eu digo sempre que o ideal é ter um especialista de cada área, né, em cada um na sua especialidade, e acompanhar a sua vida com aqueles mesmos profissionais, né? A gente sabe que isso é o ideal, mas é difícil de acontecer, né? Não dá para ser assim, infelizmente, né? Algumas pessoas tentam manter, mas é muito difícil. Cada vez que você vai no ginecologista, é um diferente. Às vezes você queria que continuasse o mesmo, mas não dá. Mudou o convênio, no SUS mudou o médico, não está mais. Levar esse histórico, o que a mulher pode levar, então? Nem sempre é fácil. Você vai me falar do diagnóstico, como ele é feito, mas... não se sabe o que é. Aí vai investigando, a mulher desiste, não é fácil marcar para fazer o exame, às vezes demora demais. Depois, naquele mês, ela não teve dor, aí ela desiste de fazer esse rastreio. Então, na realidade, o que seria ideal? Né? Que a gente tivesse uma política de saúde um pouco diferente do que a gente tem hoje. Tanto na medicina pública quanto na privada. Sim. A medicina de seguro de saúde, na verdade, deveria permitir que a paciente continuasse com aquele médico, independente se aquele médico ser credenciado ou não. Eu também acho. Eu considero a forma mais correta de fazer seria o convênio sempre reembolsar o paciente pelos atendimentos. E não se passar somente naquela rede credenciada, porque dessa maneira você consegue fidelizar o paciente ao médico.
Sistema público de saúde é uma coisa difícil de falar, né? Tem inúmeros problemas, acho que não vou me entrar no meio político por enquanto. Sim, mas sabemos que está cada vez mais complicado. Está cada vez mais complicado. Mas o que seria ideal? Seria ideal que a gente tivesse centros de referência, pelo menos um por estado. Um por estado. Eu não estou pedindo muito, né? E a gente sabe que a medicina se concentra basicamente na região sul e sudeste. Então, a gente acaba tendo uma superlotação dos serviços públicos de excelência da região sul e sudeste. E a gente vê inúmeros outros estados sem nenhuma assistência adequada. O que a gente quer não é que tenha especialista em toda a cidade, não é que tenha especialista em todo o bairro, não. A gente quer que o médico ginecologista generalista, que ele saiba identificar, que ele saiba suspeitar, pelo menos. Putz, aquela paciente tem uma cólica que não é normal. Não é normal, ela não melhora com um Buscopan, ela não, né, está sempre mal, ela não consegue ir para a escola. E olha que esse já é forte, né? É um analgésico simples, é um analgésico simples. Tem outros muito mais potentes que elas chegam a utilizar. Tem paciente que usa morfina. Então, mas isso me preocupa muito, porque a pessoa não precisa de uma indicação médica, a gente não precisa levar para comprar, da receita médica para comprar esses remédios. Analgésico simples, não. Analgésico simples, não. Então, você vai ver uma dipirona, um Buscopan... Vai ter lá para vender, mas esses mais fortes. Mas os mais fortes é obrigatório ter receita. Sim, tá. Só que aí, exatamente, essas pacientes continuam indo a pronto-socorro e precisam tomar morfina. E ninguém suspeita da existência de uma doença. Tudo bem, você pode nem saber o que é endometriose, mas tem que saber que não é normal uma paciente precisar de morfina. Perfeito. Então, o que a gente quer é isso, que as pessoas reconheçam que não é normal, que aquilo está estranho, está errado, alguma coisa. Você não tem a obrigação de saber tudo. Você trabalha no interior, no sertão, você não precisa saber tudo. Você não tem que ser um médico especialista naquilo, porque realmente você provavelmente vai ter poucos pacientes daquilo. Mas tem que suspeitar de que alguma coisa não está certa, né? E direcionar para um centro de referência que deveria, pelo menos, ter um especialista. Agora, doutor, havendo essa suspeita, então a mulher chegou, fez essa suspeita, de que exames a gente vai precisar? O que você pede para essa mulher? Então, amanhã a gente vai falar de saúde da mulher. Então, a gente vai falar dos exames gerais que a mulher deve fazer, mas a gente está falando aqui que pode acontecer numa garota de 15 anos, né? Até antes, olha só, a endometriose. Então, uma dor que tira essa menina da escola, que faz com que ela perca as aulas, perde provas, às vezes até perde o ano, a menina perde o ano. Queria saber quais exames você vai pedir, então, para essa paciente, para esse rastreio. Vamos colocar aqui uma menina que não tem vida sexual ativa, não, tá? Não tem vida sexual ativa. E que as mães, os pais, muitas vezes, ficam receosos de levar essa filha para o ginecologista. Sim. Porque acontece isso. Existe um preconceito que não deveria existir, não tem nada a ver com o início da vida sexual, e as meninas precisam fazer essa primeira consulta ao ginecologista. O que você pede? Que exame que você pede? Então, vamos lá. Antes de falar em exame, em como que é a suspeição, eu preciso só para falar exatamente o que é a endometriose, para tentar mostrar a lógica do raciocínio. Eu vou usar esse modelinho aqui anatômico. Adoro modelos. Então, nesse modelo aqui, eu consigo ver. Aqui é o útero, aqui é a vagina, bexiga, ânus e intestino, tá bom? Aqui no útero, você vê que o útero ele parece um músculo, né? Se você compra uma carne um músculo mesmo no açougue, você vai ver que é bem parecido com isso daqui, umas fibras exatamente desse jeito. Tá. Você consegue perceber aqui no centro uma área mais rósea, tá? Isso é o endométrio. Então, para que serve o endométrio? Tá. O endométrio, eu costumo dizer para as minhas pacientes que é como se fosse um colchão para um bebê. Por que colchão para um bebê? A utilidade dele é o seguinte, a paciente todo mês vai ciclar. O corpo humano cicla pensando que a mulher pode engravidar todo mês. Então, produziu o óvulo, teve a relação sexual, o espermatozoide encontra com o óvulo dentro da tuba e o embrião vai caminhando para dentro do útero. O endométrio é onde o embrião vai se grudar. A gente chama de nidar. Ele vai grudar lá e aí ele precisa de um colchão para poder crescer. Se você não tem bebê, você não precisa de colchão. Então, esse colchão descama e você menstrua. Então,
a menstruação é a descamação desse tecido. Tá. E aí você vai ficar com o endométrio, com o miométrio, que é um músculo exposto, e por isso você sangra. Só que o que acontece? O que é a endometriose? É a presença desse tecido que deveria existir somente aqui, fora daqui. Perfeito. Então, aquele revestimento que você chama de colchão, que está dentro do útero, partículas dele fora dessa região, é isso? Exatamente, exatamente. Pode estar porque em diversos o caminho locais. dele era muito simples aqui. Ele está aqui, tem que sair. Está aqui, tem que sair. Só que vamos pensar o seguinte, se eu pegar uma bexiga cheia d'água e eu apertar ela bem no meio, vai subir água para cima e para baixo. Perfeito. O útero é a mesma coisa. Ele vai contrair, vai subir para cima e vai descer. Certo? Vai subir o endométrio e vai descer o endométrio. Só que quando ele sobe, ele tem as tubas. E aí, com as tubas, ele pode cair dentro da barriga da mulher. É o que a gente chama de menstruação retrógrada. E isso é uma das teorias para a gente explicar o aparecimento da endometriose. Tá ótimo. Só que a menstruação retrógrada acontece em 90% das mulheres. E a gente só tem 20% delas com endometriose. Então, nem todas terão endometriose. Exatamente. Então, assim, existem vários outros estudos hoje em dia, tanto genéticos e imunológicos, para tentar explicar o porquê que isso acontece. Tá. Bom, pensando nisso, sabendo que a endometriose é a presença desse tecido fora do útero, que pode estar no ovário, pode estar na trompa, pode estar no intestino, na bexiga, na vagina. Estômago. Estômago não, mas intestino delgado sim. Tá. Diafragma, sim. Pulmão, sim. Pulmão, doutor? Sim. Como foi parar lá, também não sabemos. Então, é a presença desse tecido fora do lugar que ele deveria estar. Ponto. E ele vai dar sintomas. Por quê? Porque esse tecido, como eu te disse, ele reage ao ciclo menstrual, esperando um bebê. Uhum. Então, ele incha, conforme vai dando o ciclo menstrual, e aí ele descama, ele sangra. E é isso que acontece. Ele estando em outros locais, ele vai inchar, ele pode comprimir alguma estrutura adjacente e o sangramento dele também pode causar dor. Então, e além disso, né, ele vai poder distorcer a anatomia. Então, muitas vezes, além da dor, pode causar infertilidade. Esse é o grande medo das mulheres. Então, quando se fala em endometriose, se fala muito de infertilidade, né? A gente vai chegar para falar mais sobre a infertilidade, mas deixa eu entender. Então, o que vai causar a dor? É esse revestimento aqui do útero fora do lugar onde ele deveria estar, é isso? Exatamente. E aí a dor acontece... a dor é a mesma para se está no pulmão, se está no... Então, no pulmão, em geral, a gente tem poucos casos lá no Hospital das Clínicas, a gente tem Ainda dois bem, casos, né? Graças a Deus. Que, em geral, o que acontece? A paciente, quando ela está menstruada, ela tem tosse com sangue. Que interessante. Então, depende da região onde estiver, vai dar um tipo de dor. Isso a mulher consegue observar. Ninguém vai tossir com sangue e vai ficar em casa tranquilo, né? Sem dúvida nenhuma. Vai para o hospital. Vai para o hospital. Mas é menos comum de acontecer. Graças a Deus é pouco comum. Porque é mais grave, né? É bem mais grave. Tá. Mas o que é o mais comum? O mais comum é a endometriose pélvica. Tá? Então, em região de útero, de intestino, de ovários, de bexiga. Então, os sintomas vão ser dependendo da região onde estiver. Uhum. Então, pode ser uma dor a urinar, pode ser uma dor a evacuar, pode ser um sangramento a urinar, um sangramento a evacuar. Pode ser uma dor no ato sexual, porque aqui, como a gente pode ver, né? Uhum. Na vagina, quando o pênis entra, ele encontra aqui no fundo da vagina. Tá. Se eu tiver uma lesão nessa região que a gente chama de retrocervical, o simples impacto do pênis na lesão vai causar dor. Que é o que a gente chama de dispareunia de profundidade. É a dor no ato sexual quando vai na profundidade da vagina. Também não é para achar que isso é normal. Muitas mulheres falam, depende da posição, né? Às vezes foi uma posição que penetrou um pouco mais profundo e por isso doeu. Sim, ok. Uma penetração mais profunda pode causar um pouco de desconforto. Mas uma dor em que faz a mulher parar o ato sexual, isso não é normal também. Tá, buscar o especialista também. Existe uma... Eu não sei se é uma vergonha, existe um receio das mulheres, de repente, de descrever esse tipo de dor, não? Então, como ginecologista, não até que é tranquilo. Né? Tá. Novamente, se a gente pensar em medicina de convênio,
em que o colega atende 5, 6 pacientes em 1 hora... Não vai dar tempo nem de você se acostumar com o rosto do médico para você começar a falar, respirar, você já tem que sair aqui. Exatamente. Você não consegue criar uma intimidade com o seu paciente. E para falar de questões sexuais, acho que você precisa ter um pouquinho de intimidade, né? Então, acho que esse é o grande fator limitante, tanto na medicina pública quanto de convênio. É o tempo que você tem com o paciente. São muitos pacientes para atender em um pequeno período de tempo e aí você acaba não tendo uma intimidade adequada. No relato da paciente, o que chama a tua atenção é a intensidade da dor? Sim. Então, justamente, a paciente chega para a gente normalmente com dor. Diversos tipos. A gente fala de 6 Ds. Dismenorreia, que é a dor, é a cólica menstrual. Dispareunia de profundidade, que é a dor no ato sexual. Dor pélvica crônica, ou seja, uma dor que não tem correlação com a menstruação, mas é uma dor pélvica. Então, a mulher não está na época da menstruação. Tem mulheres que têm dor o mês inteiro. Entendi. Dor ao evacuar, dor ao urinar e dificuldade para engravidar. Então, são 6 Ds que a gente sempre fala com os nossos alunos, quando a gente vai ensinar, sempre memorize os 6 Ds. Questãozinha de prova. Tá. Para você saber, é um método mnemônico fácil de você, né, decorar e você vai sempre lembrar desconfiado dessa doença. Então, você tendo um desses 6 Ds, um desses itens, você tendo isso, você tem que conversar melhor e investigar essa paciente. Então, o que é o principal exame que eu vou usar para diagnosticar? Primeiro é a conversa com o paciente. Esse é o principal exame. A gente não pode pensar em falar uma medicina baseada somente em exames de imagem, em exames auxiliares. Ótimo. Tá? É uma coisa que a gente perdeu muito ultimamente e a gente tem que resgatar. Conversar com o seu paciente, examinar seu paciente. Então, você conversou com o paciente, você já ficou com a orelha antenada, assim, putz, pode ser que seja. Quando você for examiná-la, você vai procurar com mais afinco. Então, você vai procurar uma lesão, né, no fundo da vagina que pode ser relacionada, você vai procurar um aumento de ovários, você vai procurar lesões sugestivas de endometriose. Putz, mas é uma menina de 14, 15 anos virgem. Perfeito. Perfeito. Não vou conseguir fazer o exame. Vou poder fazer o exame de toque? Não. Eu posso fazer um exame de toque retal, que me ajudaria em algumas lesões, mas na grande maioria das vezes o toque retal é branco, não tem nada. E aí a gente tem 2 opções de exames auxiliares para essa menina, né? Ou a ressonância magnética, que é um exame não invasivo, é um exame fácil de ser feito. Quer dizer, fácil numa grande cidade, mas se a gente pensar em Brasil é complicado. Tem melhorado bastante, né? Mas ainda é complicado, dependendo da região. Em Brasil é bem complicado. Tá. E tem ainda um ultrassom transretal, que você poderia fazer também para aquela... O ultrassom pélvico, abdominal, não ajudaria em nada? Depende. O problema da endometriose é que, assim como eu preciso de especialista para tratar, tanto para tratar clinicamente quanto cirurgicamente, não é um ginecologista geral que vai conseguir fazer, eu preciso de um radiologista especialista em endometriose. Entendi. Então, assim, se eu fizer um ultrassom convencional, a grande maioria das vezes não vai vir nada. E a gente sempre acaba direcionando para os especialistas. Vamos imaginar, então, essa menina que não vai fazer esses exames mais invasivos, não vai conseguir fazer esse ultrassom que é mais elaborado, com radiologista especializado, ela não vai conseguir, porque não tem ali na cidade, não tem no lugar. Dá para começar um tratamento medicamentoso para a endometriose, mesmo sem esses exames? Dá. Então, assim, vamos pensar o seguinte. Eu tenho uma menina que tem uma cólica menstrual muito importante, que está comprometendo a vida dela. Eu vou tentar tratá-la com um anticoncepcional. Mas ela é virgem, ela não tem vida sexual. O anticoncepcional não serve somente para... É um remédio, né? Exatamente. Ele é um remédio. Não é somente um contraceptivo. Então, a gente vai usá-lo. É muito comum meninas na adolescência que têm um ciclo menstrual ainda meio bagunçado. Meses não sangra, meses sangra demais, aquela vergonha na escola. Putz, levei um absorvente, precisava levar 10, enfim. Então, o uso anticoncepcional vai nos ajudar em muitas coisas. Tanto para regularizar esse ciclo menstrual de algumas meninas, não são todas que vão precisar, mas em algumas sim. Tá. Quanto para tentar melhorar clinicamente essa menina. Se eu ver
que essa menina não está melhorando clinicamente, mesmo com anticoncepcional, a gente vai pensar em fazer uma investigação maior. Uma coisa é, eu estou aqui em São Paulo, eu tenho os exames à minha disposição, eu já vou investigá-la direto. Se essa menina chegou para mim, 14, 15 anos, eu vou investigá-la direto. Agora, se eu estou numa cidade que eu não tenho esses recursos, vamos tratar clinicamente. Não deu certo, a gente vai direcionada para um serviço para poder investigar. Agora, o anticoncepcional, a gente tem vários à disposição, um arsenal aí de remédios desse tipo, à disposição do médico para que ele nos indique. Minha preocupação, nem sempre vai acertar na primeira, né? Nunca, assim, não existe uma receitinha de bolo para anticoncepção. Porque a gente ouve queixas sobre o anticoncepcional, às vezes dor de cabeça, às vezes melhora a dor abdominal, mas dá uma dor de cabeça. Então a gente tem alguns efeitos colaterais, a gente sabe. Nem sempre acerta na primeira. Também nem era para acertar, porque senão todo mundo tomava o mesmo remédio. A ideia não é essa, né? Mas a gente tem à disposição em dosagens diferentes para que essa menina também não fique sobrecarregada aí de hormônios. Isso tem que ser levado em consideração? Nada assim. Primeiro que, hoje em dia, a grande maioria dos anticoncepcionais são com baixa dosagem. Ótimo. Tá? Existe um mito de sobrecarga hormonal, mas na realidade, o uso de anticoncepcional por pelo menos 5 anos consecutivos vai diminuir em 50% o risco dessa menina vir a desenvolver câncer de ovário no futuro. Então, o anticoncepcional, ele tem muito mais fator protetor do que o contrário. Então, a gente fala em sobrecarga hormonal, não é. Tá? Eu estou bloqueando o eixo daquela menina. Eu tenho várias dosagens, eu tenho vários compostos diferentes no anticoncepcional, eu tenho várias formas de aplicação, eu tenho via oral, via injetável, adesivo, anel vaginal. Então, eu tenho várias opções para a gente tentar ir tateando e descobrir qual que é o melhor para aquela paciente. Nem sempre o que eu der de cara vai ser o melhor. Muitas vezes eu vou ter que ir trocando os anticoncepcionais. E é muito comum também essas pacientes, principalmente quando estão começando a tomar um anticoncepcional, falarem esses sintomas que você está falando, uma dor de cabeça, uma náusea, algumas até vômitos. É importante insistir um pouquinho, pelo menos alguns meses, umas 2, 3 cartelas, porque isso tende a melhorar. Então, vamos começar com o anticoncepcional que você tiver à disposição. Isso, lógico, todo com o suporte ali do médico, né? Então, você falou de insistir um pouquinho, mas essa mulher provavelmente está em contato com esse médico. Isso é que a gente quer que tenha. Começou a tomar esse anticoncepcional, um mês depois fez o retorno da consulta, conversou, viu como é que tá, se é algo que está fora ali do que se espera, sem dúvida, você toma uma providência. Sem dúvida. Se estiver dentro do padrãozinho ali, do que pode acontecer, algumas pessoas nem têm esses efeitos colaterais que a gente está falando aqui. A grande maioria não tem. Aí continua, né? Exatamente, exatamente. O que a gente quer é exatamente isso, que ninguém faça as coisas por conta própria. Nem pare de tomar, é um remédio, acho que é importante falar. É um remédio e vai servir para tratar essa doença que é a endometriose. Acho que mudar um pouquinho o jeito de ver também para que os pais consigam levar suas filhas para fazer tratamento também, né? Sem dúvida. Eu acho muito legal quando vem o pai com a filha. Legal. E é uma coisa que tem acontecido mais hoje em dia. Bom. O pai vem com a filha e ele deixa a menina entrar no consultório, ela fala o que ela quer falar e depois ele entra. E eu acho muito interessante, sempre quando a gente vai tratar com o adolescente é importante isso, a gente ter um momento da consulta que a gente converse somente você com o adolescente. Né? De repente a menina vai ficar com vergonha de descrever ali a dor. Exatamente. Se você perguntar alguma coisa sobre o fluxo menstrual, por exemplo, ela pode ficar envergonhada de falar isso na frente do pai, né? Sem dúvida. E quando elas iniciam a vida sexual também. Né? Então, ela tem que ter o médico como um amigo dela, que ela possa e deve, né, contar tudo para o médico. Acho que esconder do médico não é uma boa ideia, né? Existe um ditado que se você esconder as coisas do médico do seu advogado, você não vai se dar bem, né? Então, não esconda as coisas do médico. Conte exatamente o que está acontecendo, o que você está sentindo, tudo que está acontecendo, para a gente poder tomar decisões juntas também, né? Agora, doutor, tem uma telespectadora aqui que manda pergunta, a gente nem falou ainda, está falando só do tratamento medicamentoso, nem entramos ainda para falar de tratamento cirúrgico. Mas achei muito legal, vou pontuar aqui a pergunta da Mara Cabral, a gente vai falar sobre isso. Mara, ela diz aqui, eu fiquei 8 anos e ainda tenho endometriose, ela diz.
dor pélvica, ninguém sabe mais dizer o que eu faço. Já fiz cirurgia, ainda estou aqui. Aí ela fala que é uma dor que lateja, né? Então a gente consegue imaginar que é uma dor muito forte. Sem dúvida. Né? É algo que vai persistir, então você vai controlar, mas não vai curar. É isso. Lá. É importante quando você estiver Por isso que é importante você ter um bom relacionamento com o seu paciente. Se você prestar atenção na queixa dela, no como que é a queixa dela, no como que é o exame físico dela e no como que são os resultados dos exames auxiliares dela, você vai conseguir falar, olha, a sua dor provavelmente é da lesão da endometriose, ou não. A sua dor provavelmente não é da lesão da endometriose. Então é importante frisar que a dor pélvica não é somente causada por endometriose. Existem outras causas de dor pélvica, sejam elas intestinais, urinárias, musculares. Então é isso que é importante ter em mente também. A gente não vai conseguir, ao operar a endometriose, ao tratar a endometriose, eu não vou conseguir tratar 100% das dores pélvicas. Então, por isso que a gente sempre trata em conjunto com outras especialidades. Perfeito. Às vezes tem endometriose e também tinha algum outro problema. Exatamente. Né? Então, por isso que você vai trabalhar ali junto para tentar minimizar a chance da pessoa ficar com essa dor depois de ter feito algum tratamento. Já você me fala se é interessante para algumas mulheres que já se incomodam com isso parar de menstruar, se essa pode ser uma opção válida, e para as mulheres que de repente só descobriram a endometriose quando começaram a tentar engravidar. E aí, hoje, as mulheres, nós deixamos para engravidar mais tarde. E aí, às vezes, está quase ali no pênalti ali. Que precisava engravidar, aquela era a hora. E aí você descobre uma endometriose. Já você me fala se dá para fazer esse processo mais rápido, se visar a gravidez pode ser uma coisa ali bacana também. E por que antigamente a gente ouvia falar menos sobre endometriose? Porque o diagnóstico melhorou, a gente vem registrando mais porque vem diagnosticando mais ali com recursos médicos, ou se é porque as mulheres engravidavam mais vezes e começavam isso mais cedo? Várias perguntas para o Dr. Patrick responder para a gente no próximo bloco, em 3 minutinhos. Até já!